Pessoal, nesse vídeo 51, eu quero complementar aquela discussão que a gente fez no vídeo anterior a respeito de defasagem espacial de duas ou mais funções, tá legal? Então eu quero voltar naquela discussão usando argumentos um pouco mais gerais sobre teoria de funções, tá? Algumas coisas que vocês certamente já devem ter visto lá no curso de cálculo, eu só quero relembrar aqui e aplicar para o caso aí da defasagem de duas ondas senoidais, tá? Então, digamos que eu tenho o seguinte, né? Eu tenho uma função, isso aqui é bem geral, tá? Essa primeira discussão aqui ela é bem geral e essa aqui é mais específica, tá? Então, digamos que você tem uma função matemática qualquer, uma f de x, tá? E aí você quer obter uma nova função matemática a partir dessa, simplesmente deslocando essa função no espaço, tá? Deslocando essa função original ao longo do eixo x, ou seja, transladando essa função ao longo do eixo x, tá? Como que você faz isso? Simplesmente somando ou subtraindo uma constante no argumento da função. Se você tem f de x e você quer transladar, você quer deslocar essa função de a unidades ao longo do eixo x, basta você tomar a f de x menos a ou a f de x mais a, dependendo se você quer deslocar a função original para a direita ou para a esquerda do eixo x, tá? Então, é mais fácil a gente enxergar isso como um exemplo prático, né? Vamos pegar uma função f de x igual a 2x, uma função bem simples, uma função linear, né? Então, vamos fazer o gráfico dessa função f de x igual a 2x. É justamente essa aqui, né? Se a gente pôr no x igual a 0, a minha função é 0, né? Quando o meu x é igual a 0, o meu y é igual a 0. Então, essa reta aqui, ela passa pela origem do sistema de coordenadas. E é uma reta crescente, né? Porque essa inclinação aqui é positiva, então é uma reta crescente colocada dessa forma aqui. Agora, eu quero pegar essa função e deslocar para a direita de 3 unidades, né? Quero deslocar de 3 unidades para cá. Quero trasladar essa função de 3 unidades para a direita aqui ao longo do eixo x. Ué, olha só, gente, se eu pegar a f de x menos 3, f de x é 2x. Então, agora, no lugar do x, eu vou colocar x menos 3. O que é a f de x menos 3? É 2 vezes o x menos 3, né? Então, f de x é isso, a f de x menos 3 no lugar do x, eu vou colocar x menos 3, tá? Então, a minha função f de x menos 3 é 2 vezes x menos 3, beleza? Então, eu vou fazer o gráfico dessa função aqui agora, tá? Isso aqui, ó, eu vou chamar essa minha nova função aqui, vamos chamar isso aqui, ó, de, sei lá, de g de x. G de x, tá? Então, g de x é a f antiga calculada com o argumento x menos 3, tá? Então, essa aqui é a minha função original, essa aqui vai ser a minha g de x, beleza? A gente vai fazer o gráfico da g de x, então. Vai ser 2x menos 6, né? Então, olha só, essa nova função aqui, ó, quando que ela vai ser zero? Quando o x for igual a 3. Então, quando o x for 3, essa função aqui vai ser zero. Então, isso aqui vai ser também uma equação de primeiro grau. Isso aqui vai ser uma reta crescente, né? Porque o coeficiente aqui é 2x, é positivo. Então, eu vou ter uma reta com a mesma inclinação da reta antiga, só que ao invés dela passar pela origem, ela vai passar 3 unidades da origem. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz simplesmente uma translação. Eu peguei essa função original e desloquei para a direita de 3 unidades. Então, a minha g de x é igualzinha à minha f de x antiga, só que deslocada de 3 unidades para a direita, né? Isso é geral, tá? Quando eu tenho uma função original e eu calculo uma nova função na forma f de x menos a, quando eu coloco aqui esse menos a no argumento da função, essa minha nova função vai ser igualzinha à função antiga, só que deslocada para a direita, que é justamente o que eu tinha aqui, né? Quando eu pego aqui, ó, a função original e subtraio uma constante, eu estou deslocando a minha função original para a direita por uma quantidade que é igual àquela constante, né? Então, a f de x menos a é igualzinha a f de x, só que deslocada de a unidades para a direita, né? Por outro lado, se eu pego a f de x mais a, essa minha nova função é igualzinha à função original, só que deslocada para a esquerda de a unidades, né? Então, quando você subtrai aqui no argumento, a nova função é deslocada para a direita. Quando você soma aqui um argumento, a nova função ela fica deslocada para a esquerda, ok? Então, isso aqui é simplesmente
é uma maneira de você transladar ao longo do eixo x uma função f de x qualquer. Okay? Basta você somar ou subtrair um argumento na constante, basta você somar ou subtrair uma constante no argumento daquela função. Tá legal? Então, trazendo essa discussão para o caso de duas perturbações senoidais que estão deslocadas uma em relação à outra, igual aquela que a gente fez no vídeo anterior, tá? E a gente usou duas funções iguaizinhas, só que deslocadas uma em relação à outra, para estudar a interferência de ondas, né? Então, eu tinha uma função de onda y1, que é amplitude seno de kx menos ômega t. Aí eu tinha uma outra onda, muito parecida com essa aqui, mesmo comprimento de onda, mesma frequência, a mesma amplitude, só que deslocada, né, defasada de φ radianos. Okay? Então, a fase dessa onda está deslocada de φ radianos em relação a essa. Isso vai me gerar um deslocamento espacial entre as duas ondas. Tá? Então, olha só, gente, vamos pegar essa função y2 aqui. Ó. Vamos só dar uma ajeitada na fase dela, né? Ou seja, no argumento do seno aqui. Ó. E aqui eu fiz o seguinte, daqui para cá, eu simplesmente coloquei o k em evidência. Vamos pegar aqui, ó, kx mais φ. O menos ômega t eu não vou mexer nele não, vou deixar ele quietinho aqui, tá? Eu vou pegar agora o kx e o φ, tá? Kx mais φ, e vou colocar o k em evidência. Colocando o k em evidência, o que vai ficar dentro do parênteses? Vai ficar o x, está aqui, mais, né, que já está lá, φ sobre k, né? Como eu coloquei o k em evidência, ele vai aparecer aqui no denominador, tá? Então, é claro, né, se você multiplica aqui, ó, vai ficar kx mais φ, que é o que eu tinha originalmente, né? Então, só colocando o k em evidência, olha só como é que fica o argumento da função. Vai ficar x mais φ sobre k, né? Então, olha só, a função y1 de xt é seno, depende, né, do seno de kx. Essa aqui, ó, a minha função 2, ela depende do seno de k vezes x mais uma constante. Então, é exatamente o que eu tinha na situação aqui, ó, nessa discussão geral. Eu tinha uma função original e adicionei ou subtraí uma constante no argumento dela. E é exatamente aqui, ó. Aqui, originalmente, eu tinha kx e aqui eu tenho kx, só que eu tenho uma constante φ sobre k. Eu adicionei uma constante no argumento x da função. Olha só, isso aqui, ó, essa função é igualzinho o y1 de xt, só que ao invés de estar avaliado no ponto x, vai estar avaliado no ponto x mais φ sobre k. Então, eu peguei o argumento da função original, y1, e adicionei uma defasagem φ sobre k. Significa que essa onda aqui, ó, ela é igualzinha à onda y1, só que deslocada ou para a direita ou para a esquerda, dependendo do sinal do φ, né? Essa onda aqui, ó, ela é igualzinha à onda original, só que deslocada para a direita ou para a esquerda, de φ sobre k unidades ao longo do eixo x, que é exatamente o resultado que a gente tinha obtido no vídeo 50 usando aquela regra de 3, né? Aquele ΔX que eu calculei fazendo aquela regrinha de 3, o ΔX dava φ sobre k, né? Aqui, ó, se o φ for um número positivo, significa que essa onda aqui, ó, essa onda, a minha nova onda, né, essa aqui na verdade, se o φ for positivo, então essa onda aqui, ó, a minha onda y2, vai estar deslocada para a esquerda em relação à onda y1, né? Se esse φ for negativo, então essa nova onda aqui, ó, vai estar deslocada para a direita em relação à onda original, tá? Exatamente a mesma situação que eu tinha aqui nessa discussão geral para funções, né? Se eu adiciono uma constante no argumento, eu estou transladando a função original, ou para a direita ou para a esquerda, dependendo do ângulo, né? Dependendo do valor do meu φ, da defasagem angular, né? Se for, por exemplo, π sobre 4 ou menos π sobre 4, então, se for positivo, a onda está deslocada para a esquerda. Se for negativo, a onda está deslocada para a direita. Tá legal? Então, assim, né, isso então reforça, né, essa defasagem espacial, né, de φ sobre k, reforça o resultado que a gente já tinha obtido usando aquela regrinha de 3. Né? Foi um raciocínio mais simples, né, que a gente fez, tá? Mas perfeitamente válido. Tá? Aí agora, gente, eu quero só fazer um comentário adicional antes da gente passar para o próximo assunto,
que vai ser sobre ondas estacionárias, tá, em cordas. Quero fechar essa parte de interferência, essa parte inicial, né, de interferência, fazendo um outro argumento que é o seguinte, né? Como eu já tinha falado para vocês, quando eu tenho uma superposição de ondas numa corda, por exemplo, o resultado dessa superposição é, por si só, uma nova onda, né? Então, a superposição de ondas individuais me dá origem a uma nova onda, né? Essa é uma característica fundamental das ondas, que difere as ondas das partículas, né? Partículas, do ponto de vista da física clássica, as partículas não interferem entre si, as ondas sim, ok? Claro que lá, se a gente pega lá na física quântica, existe um comportamento ondulatório para a matéria, né? Enfim, tem toda uma discussão em torno disso, mas aqui estamos falando de física clássica, né? Então, partículas clássicas, elas não interferem entre si, né? As ondas interferem, ok? Então, como eu falei, um somatório, uma superposição de ondas é também uma onda. Então, vamos dizer assim, a gente tinha feito essa demonstração para duas ondas, né? Mas se eu tiver um número qualquer, se eu tiver N ondas produzidas naquele meio, a superposição dessas N ondas vai me dar uma onda, né? Então, digamos que eu tenho uma onda Y de xt, que é o resultado da superposição de muitas ondas, tá? De igual a 1 até N. E cada uma dessas ondas componentes, né, que estão entrando na superposição, cada uma delas tem a sua amplitude, o seu vetor de onda, a sua frequência angular e a sua constante de fase, né? Então, eu tenho várias ondas superpostas, somadas, né? E sendo que cada uma dessas ondas individuais satisfaz a equação de onda. A gente já sabe que funções do tipo y máximo seno de kx menos ômega t, mais uma constante, essas funções individualmente satisfazem a equação de onda. Agora, será que a superposição delas também vai satisfazer a equação de onda? É claro que vai, né? E fica fácil verificar isso. Se você pega aqui agora esse somatório e embute ele aqui, ó, na função de onda y da minha equação de onda, como é que vai ficar? No lugar do y, eu vou colocar esse somatório todo aqui, ó, tá? Eu vou chamar esse argumento todo aqui, né? Essas funções componentes, ou essas funções de ondas senoidais individuais, eu vou chamar de yi de xt. Tá? Então, a superposição desses vários yi de xt vai me dar a onda original, né? Vai me dar a onda total, ok? Então, vamos pegar esse somatório e colocar aqui e aqui, né? E ver se isso satisfaz a equação de onda. Para satisfazer, esse troço aqui tem que ser zero. Bom, del2, del t2 desse cara. Então, eu vou pegar a derivada segunda no tempo, né? Derivada parcial, de segunda ordem, e vou colocar aqui nesse somatório. Eu vou vir aqui, ó, e vou aplicar a derivada segunda temporal. Ué, como isso aqui é um somatório, a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, eu posso vir com a derivada e entrar aqui no argumento do somatório, né? Então, eu vou colocar aqui somatório de del2, del t2 de cada uma dessas ondas componentes y de xt. Tá? Essa é a primeira parte. Menos v quadrado, coloquei aqui em evidência, porque cada uma dessas ondas componentes, como elas se propagam no mesmo meio, todas elas têm a mesma velocidade. Tá? Então, menos v quadrado está ali, del2, del x2 da função y. Então, eu vou chegar aqui, ó, vou pegar a derivada segunda em x, vou aplicar a derivada segunda em x aqui. Ó. Vou entrar com a derivada dentro do somatório. Então, pus o somatório aqui, entrei com a derivada segunda dessa função toda yi de xt. Né? Agora, só vou pegar esse troço aqui, né? essa expressão, e vou juntar, né? Aqui eu tenho um somatório de igual a 1 até n, aqui também é um somatório de igual a 1 até n, né? Então eu vou juntar esses dois somatórios, vou colocar um somatório só, né? E eu vou ficar com del2, del t2 de yi, está aqui, menos v quadrado está aqui, del2, del x2 do yi, está aqui. Ó, gente, então eu vou ter um somatório desses termos aqui, ó, que vão de y igual a 1 até n, onde n é o número de ondas componentes que estão formando a minha onda resultante. Né? Só que cada uma dessas ondas yi
não satisfazem a minha equação de onda? Cada um desses caras aqui, ó, a gente já sabe que cada um desses y satisfaz a equação de onda. Então, cada uma das parcelas desse somatório aqui, ó, vai ser quanto? Zero. Porque del2, del-t2 menos v2 de del2y, del-x2 é igual a zero. Né? Essas camaradas satisfazem individualmente a função de onda, a equação de onda. Então, esse negócio aqui vai ser zero para todas as parcelas. Então, eu vou ter 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0, de igual a 1 até n, então isso tudo vai dar zero. Ou seja, de fato, um somatório de muitas ondas satisfaz a equação de onda também. Tá? A gente tinha feito essa demonstração nos vídeos anteriores para duas ondas, né? Mas aqui para um número arbitrário de ondas, isso também vale. Tá legal? Por que eu estou falando disso? Estou chamando a atenção disso aqui, né? Que você pode pegar uma onda original e tratar essa onda como sendo a superposição de várias ondas componentes, de várias ondas individuais, né? Porque existe um teorema que possivelmente vocês já estudaram no cálculo, ou vão estudar ainda, né? Que é chamado Teorema de Fourier. É um teorema extremamente útil para a física, para a engenharia, para a matemática, enfim. Que é o seguinte, o que esse teorema fala? Que qualquer perturbação periódica, uma onda, por exemplo, né, propagando no meio, uma perturbação periódica qualquer, ela pode ser considerada, né, ou seja, ela pode ser decomposta em uma soma de funções senoidais individuais. Tá? Então, vamos supor o seguinte, que você produz lá uma onda numa corda de violão, por exemplo, você produz uma onda toda esquisita, igual essa aqui. Se vocês lembrarem daquele vídeo que eu recomendei para vocês assistirem, foi um dos primeiros vídeos. Aliás, foi o vídeo que eu recomendei, um dos primeiros capítulos, né? Aliás, uma das primeiras videoaulas a respeito de ondulatório. Né? Eu pedi para vocês verificarem lá. Você deve ter visto o seguinte, quando a pessoa dedilha a corda do violão, né, o camarada colocou uma câmera dentro daquela parte oca do violão e ficou filmando o comportamento das cordas à medida que a pessoa ia tocando, ia dedilhando as cordas. Né? Então aí vocês devem ter visto o seguinte, quando a pessoa dedilha a corda, ela não produz uma onda bonitinha, igual essa que a gente está estudando o tempo todo, não. Você vê que aquelas ondas que são produzidas lá naquele vídeo, elas não têm essa forma. Elas têm um formato todo irregular. É um padrão periódico, uma onda que se propaga, mas ela não tem essa cara senoidal, né? Igual a gente está usando o tempo todo. Né? Então você vê que são ondas todas estranhas, né? Umas ondas meio esquisitas, né? meio irregulares. Né? Por que isso acontece, gente? Porque é o seguinte, quando você dedilha, por exemplo, a corda de um violão, você não produz um único padrão ondulatório, um único padrão senoidal. Você produz, na verdade, uma superposição de várias ondas senoidais. A superposição dessas várias ondas senoidais é que te dá a onda final, que é aquelas ondas todas estranhas, né, meio esquisitonas que aparecem lá no vídeo. Então, por exemplo, uma onda desse tipo aqui, ó, ela vem aqui, tem uma perturbação, aí desce, tem outra perturbação, sobe. Esse tipo de onda a gente chama de onda dente de serra, tá? É uma onda possível de ser construída, né, em laboratório. Então, uma onda desse tipo aqui, ó, isso aqui não é uma onda senoidal, não é uma onda bonitinha igual essa, né? Isso aqui é uma onda que ela é o resultado da superposição de muitas outras ondas. Cada uma delas com a sua amplitude, o seu comprimento de onda, a sua frequência e a sua constante de fase, tá ok? Bom, na verdade, a frequência, né, quem determina a frequência é a pessoa que está tocando a corda, né? Então é a fonte, né, na verdade. Mas cada uma dessas ondas vai ter as suas características, né? Isso que eu quero dizer. Cada uma delas vai ter a sua amplitude e as suas constantes características, né? Então a superposição é o resultado da superposição dessas várias ondas é que vai te dar a onda original, né? Então isso aqui é uma ferramenta muito útil. Existe uma técnica, né, que é chamada de análise de Fourier. A análise de Fourier tem N algoritmos aí que fazem isso, né, que fazem o seguinte, eles tomam uma perturbação qualquer e decompõem essa perturbação nas ondas componentes. Ou seja, o que o algoritmo faz é, dado um certo y de xt, ele vai achar as características
das ondas componentes, né? Que são amplitude, comprimento de onda, frequência e a constante de fase, tá ok? Então, por exemplo, né, uma perturbação desse tipo aqui, você tem que cada frequência de onda componente vai contribuir com uma certa amplitude, né? Então, por exemplo, um dos resultados, né, uma das saídas desses programas de análise de Fourier é o seguinte: eles te dão um gráfico que é assim, eles te dão um gráfico que é o seguinte, eles te dão um gráfico de amplitude em função da frequência, né? Então, eles te dão a amplitude de cada uma dessas ondas componentes em função da frequência delas, né? Então, por exemplo, você tem uma coisa assim, né? Você tem uma amplitude grandona aqui assim, e você tem outras amplitudes menorzinhas. Então, por exemplo, essa amplitude aqui, ó, que é a amplitude maior, ela é a componente de onda cuja frequência está bem próximo à frequência que a pessoa produziu quando ela começou a dedilhar a corda, né? Então, mas você tem outros padrões, você tem outras frequências também, só que com amplitudes menores. Aí você bate o olho num gráfico desse e fala assim, bom, peraí, essa frequência aqui, ó, que é uma frequência intermediária, ela contribui com uma amplitude considerável para produzir a onda final. Essa outra onda aqui, ó, que tem uma frequência bem mais baixa, essa outra frequência aqui, ó, que tem uma frequência mais baixa, né, são componentes de onda maiores, essa outra onda aqui contribui com uma amplitude muito pequena. Então essa onda aqui, ela praticamente não contribui para gerar a onda final, né? Aí você pega outras frequências mais altas, também contribui com uma amplitude menor do que das frequências intermediárias. Então, por aí vai, né? A questão toda é você decompor a onda original em ondas componentes, cada uma delas com sua frequência característica, né? E cada uma delas vai contribuir com uma amplitude característica para produzir a perturbação final, né? Então, por exemplo, quando vocês forem trabalhar com análise de sinais, né, de sinais digitais, enfim, vocês vão pegar uma perturbação qualquer, né, um padrão ondulatório qualquer produzido por uma estação de rádio, por exemplo, por uma antena, e decompor isso nas suas componentes individuais. Ou seja, você partindo disso, vocês vão achar os valores de amplitude, comprimento de onda, frequência e constante de fase, características para cada uma dessas, né? E vão ver qual ou quais frequências que contribuem mais significativamente para produzir aquela onda final. Tá legal? Aí é claro, o que a gente estava estudando até então, a gente estava estudando ondas senoidais individuais, ou seja, ondas senoidais com um único valor de frequência e um único valor de amplitude, né? Que é o caso mais simples possível. Por isso que a gente começa por ele, né? Porque como uma perturbação qualquer é o resultado da perturbação de várias ondas senoidais, né? Então é mais fácil você começar a estudar essas para depois estudar essas, né? Porque essa aqui é a superposição dessas. Então, se você conhece cada uma das componentes, você conhece a onda final, né? Então a gente fez o caso mais simples, a gente pegou uma única onda com uma única frequência e uma única amplitude. Mas não é isso que a gente vê na prática, né? Quando você excita um meio, né, uma corda, por exemplo, um violão, você produz diferentes ondas, né? A perturbação que você produziu é o resultado de várias outras perturbações combinadas entre si, né? Cada uma delas com suas características, tá? Então, beleza, gente. Aí isso é só um comentário adicional que ficou faltando. E aí, então, no vídeo 52, a gente começa a falar de ondas estacionárias em cordas.